Amados irmãos, nós vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos numa série de exposições na carta de Tiago. Então, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do versículo de número 12 até o 25, isso é a leitura, e depois o texto da pregação são os versículos 26 e 27. Então a leitura 12 a 25. Tiago, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora, os versículos 26 e 27, que são o texto da pregação dessa tarde. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar. Ó Pai Celeste, ó Deus bendito, vamos nesse instante, Senhor, ouvir a exposição da Tua palavra. Queremos pedir a Tua misericórdia. Que o Senhor capacite aquele que há de pregar, para que não fale de si mesmo, mas que fale com fidelidade, de acordo com a Tua palavra. Que a verdade nos seja apresentada, que Cristo seja colocado diante de nós, que nós ouçamos a voz do nosso Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, através da voz do ministro que nos falará. Abençoe, Senhor, para que tudo glorifique o Teu nome, para que o coração de todos os ouvintes esteja pronto e estejam atentos para a palavra do Senhor e a recebam, não como palavra de homem, mas como palavra do Senhor, uma palavra viva que é capaz de transformar o coração, de conceder vida, que o Senhor assim faça.
para a glória e honra do teu nome. Em nome de Cristo pedimos. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós já observamos em sermões anteriores que do versículo 12, que nós lemos, começamos a ler, até o versículo de número 27, Tiago está ampliando alguns temas que ele já tratou bem no começo do capítulo, isto é, do versículo 1 até o versículo 11. Então, do 1 ao 11 do capítulo 1, ele tratou certos temas, e do 12 ao 27, ele retoma esses temas e amplia, fala mais coisas sobre esses temas. Um desses temas que Tiago está tratando novamente é a respeito da sabedoria. É por isso, então, que no versículo 19, ele faz uso de um provérbio. Lemos no versículo 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, nós em sermão anterior ouvimos algo sobre esses temas relacionados à sabedoria. Especificamente ouvimos sobre o que significa ser tardio para se irar e pronto para ouvir. Mas eu resolvi tratar separadamente o terceiro ponto, que seria o tardio para falar. Porque Tiago, ao tratar esse tema sobre a língua, fez o tratamento desse tema não só conectado com a ideia da sabedoria, mas ele também ligou esse tema à questão da verdadeira religião. Portanto, quando nós chegamos a esses dois últimos versículos do capítulo de número 1, nós devemos ter uma pergunta em mente. Nós, ao olharmos para esse versículo, devemos nos perguntar: no que consiste a verdadeira religião? Isso é a pergunta que nós precisamos fazer. E o texto oferece uma resposta. E essa pergunta é uma pergunta realmente muito importante. Porque quando nós olhamos para o mundo, nós vamos encontrar muitas religiões, muitas seitas, nós vamos encontrar também muitos tipos de igreja. E aí fica a pergunta: como é que nós podemos identificar, no meio deste emaranhado de religiões e igrejas, como nós vamos identificar, em meio a tudo isso, a verdadeira religião? A religião que tem a ver com o Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra. É isso que nós vamos ver. A resposta oferecida pelo nosso texto, em primeiro lugar, é para nos dizer no que uma evidência, um sinal de que ali não há verdadeira religião. Como é isso? Vejamos o versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, aprendemos aqui que a verdadeira religião não consiste meramente de uma aparência. Quando olhamos para esse versículo 26, é importante, em primeiro lugar, pensar sobre a palavra religião. E por que isso é necessário? Porque no português, no dia a dia, a palavra religião geralmente tem um sentido geralmente negativo. As pessoas costumam dizer assim: Joãozinho é muito religioso. Ou elas dizem assim: olha, você sabe, né? Religião não salva ninguém. Ou talvez alguém diga: olha, você está sendo muito religioso. Ou você só é religioso. Então, religioso, na nossa cultura, geralmente tem o sentido de alguém que é hipócrita. Alguém que vai à igreja ou vai a alguma religião, mas não vive de fato aquela religião ou não vive de acordo com a palavra de Deus. Isso é assim de tal forma que se alguém disser para nós: você é religioso,
provavelmente a gente não vai gostar, porque vai ver isso como uma coisa negativa. Mas, quando Tiago está usando esta palavra aqui, a palavra religião, ela significa tão simplesmente devoção a Deus. E tem principalmente o sentido dos atos externos dessa devoção. Por exemplo, ajoelhar-se, orar, cantar, meditar, participar da ceia, esses aspectos externos em que a religião pode ser vista. Então, Tiago usa aqui no sentido de os sinais de que a pessoa é devota a Deus, que ela tem devoção a Deus, temor a Deus em seu coração. Então, para Tiago, o religioso é alguém que vive em devoção a Deus. Posto isso, devemos, no entanto, observar que Tiago não fala do religioso. De quem ele fala? Veja aí. Se alguém supõe ser religioso. Então, entenda, religioso aqui é alguém que é realmente fiel, devoto a Deus. Mas ele está dizendo, mas a pessoa que ele está falando aqui é se alguém supõe ser religioso. Supõe, aqui em nosso texto, vem de um verbo grego que implica em algo subjetivo. Algo que não é baseado nos fatos, mas baseado na opinião da pessoa. Então, quando diz alguém que supõe ser religioso, não é que a pessoa realmente seja devota a Deus. Mas é que ela, na cabeça dela, na imaginação dela, nos pensamentos dela, ela olha para si mesma e diz, olha, eu sou crente de verdade, eu sou fiel a Deus. Ela supõe ser religiosa, ela supõe ser devota a Deus. É uma suposição não baseada em fatos, mas baseada na opinião da pessoa. Neste caso, a pessoa pensa a respeito de si mesma que ela é devota a Deus. Mas isso não condiz com a realidade, diz Tiago. Note que a afirmação de Tiago aqui é condicional. Ele diz assim, se alguém supõe ser religioso. Parece que, então, isso era um problema para as pessoas que leram a carta de Tiago. Os leitores originais, provavelmente entre eles, havia pessoas que estavam tendo esse tipo de pensamento. Eles se viam como pessoas tementes a Deus, pessoas que oravam, que jejuavam, que estavam nos cultos, como verdadeiros cristãos. Mas Tiago está dizendo, se existe entre vocês alguém que supõe ser religioso, alguém que se vê como um verdadeiro crente, mas que possui somente a aparência da religião, quando o fruto da religião não está lá, então ele está chamando a atenção para isso. Basicamente, o que Tiago está dizendo é, talvez exista entre os leitores pessoas que imaginam que são bem religiosas, que são crentes de verdade, mas é só a opinião delas. Não tem fruto. Não tem uma evidência que alguém olhe e diga, aqui está alguém realmente salvo por Cristo Jesus. Agora, qual é o sinal que nós encontramos aqui de que a religião, nesse caso, dessas pessoas, é apenas uma aparência de religião, uma aparência de devoção a Deus? Se eu talvez pedisse a vocês e dissesse assim, que sinais a gente pode concluir que um crente não é um verdadeiro crente? Talvez vocês me dissessem, pastor, quando alguém está na igreja e está vivendo em adultério. Então ele só tem o quê? A aparência de crente. Mas ele não é crente de verdade. Talvez você dissesse, não, pastor, outro sinal, por exemplo, quando um homem, ele se diz crente, mas em casa ele bate na mulher, ele é um homem violento. Então isso também é um sinal de que ele não é salvo. E eu poderia aqui pedir uma lista, e vocês talvez me dessem uma lista sobre muitas coisas que são facilmente detectáveis e reconhecidas como pecado.
Mas Tiago nos dá um outro sinal. Ele diz o seguinte: que essas pessoas poderiam concluir que a religião delas era falsa, que elas não eram realmente devotadas a Deus, porque elas não eram capazes de controlar a própria língua. Quando a gente ouve isso, dá vontade de dar um passinho para trás e dizer: ih, rapaz, parece que isso vai me atingir de alguma forma. Aqui, então, devemos lembrar que no versículo 19, nós encontramos já algo sobre isso. Quando diz: todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar. No 26, ele está explicando o que significa ser tardio para falar. Ele está mostrando o que significa e quais as implicações de não ser tardio para falar. Ser tardio para falar, aqui, conforme o versículo 26, é equivalente a refrear a língua. E o verbo refrear refere-se literalmente a colocar um freio na boca de um animal para direcionar o animal e para conter o animal. Por exemplo, se você vai montar num cavalo que é arisco, você terá que manter a rédea curta, porque se você soltar um pouquinho, ele vai correr e você vai cair. Então você refreia o animal. Tiago está usando o mesmo verbo e ele vai fazer isso um pouco mais adiante quando ele voltar a esse assunto. Veja na sua Bíblia, capítulo 3, versículos 2 e 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então ele está usando aqui essa comparação, dizendo: olha, o cavalo é controlado pela sua boca. Se você conseguir controlar a sua boca, você controla o seu corpo inteiro. É a lição aqui em Tiago 3, 2 e 3. Mas então ele está usando essa imagem de refrear a língua. E por que a língua deve ser refreada? Porque a língua é perigosa. Se você lê as palavras de Tiago no capítulo 3, falando que um pequeno incêndio uma pequena chama coloca incêndio toda uma floresta e etc., ele vai mostrar que, apesar da língua ser um membro pequeno no nosso corpo, ela é extremamente perigosa. E é por ser perigosa, por causa do mal que nós podemos fazer com a nossa língua, que nós precisamos controlar a nossa língua. Mas por quê? Por que a língua é perigosa? Se nós então vamos puxar o fio, o próprio Cristo nos ensina. Ele vai dizer o quê? A língua, a boca, vai falar daquilo que está onde? No nosso coração. Logo, concluímos. A língua é perigosa porque o coração é perigoso. A língua tem veneno porque tem veneno aonde? No coração. Uma língua que não é capaz de ser refreada é um indicativo de que existe um problema mais profundo. Um problema onde? No coração. Se estivesse aqui, no nosso contexto particular, talvez Tiago se colocasse à frente da congregação e dissesse para nós em termos mais modernos: irmãos, se algum de vocês aqui pensa ser um cristão reformado, e talvez até se orgulhe disso por aí, mas se vocês não são capazes de refrear a língua de vocês, cuidado, vocês estão enganando a si mesmos. Vocês não são quem vocês imaginam ser. A religião de vocês é vã. Quando Tiago usa essa expressão, que a religião é vã, é digno de nota que essa palavra vã, inútil, é usada frequentemente no Novo Testamento para referir-se, para caracterizar a idolatria.
O Novo Testamento diz que a idolatria é algo inútil, é vão. Quando alguém se prostra diante de uma imagem e adora aquela imagem, esse culto é inútil. Agora entenda, ele está dizendo que então, da mesma forma, é inútil, é sem sentido esse tipo de religião que se apega à aparência, mas não é capaz de refrear a língua. Então a pessoa pensa ser religiosa. Ah, eu amo a Deus, eu sou devoto a Deus. Mas que ao mesmo tempo não é cuidadosa naquilo que fala, entregando-se aos pecados da língua. Essa pessoa não só se auto-engana, engana o seu próprio coração, diz Tiago, mas significa também que a devoção que essa pessoa pensa ter a Deus, ela é inútil. Vocês veem o peso que tem aqui? A pessoa cheia de fofoca o dia todo, fofoca, falando mal, caluniando, usando a sua língua para destruir outras pessoas. Aí chega alguém, oh irmão, a paz do Senhor, entra, vamos orar. Tiago está dizendo, essa devoção é igual à idolatria. É a mesma coisa de ajoelhar diante de Maria. É totalmente inútil. Deus não ouvirá essa pessoa. Então não é brincadeira o que nós estamos ouvindo da palavra de Deus. Quando através da nossa língua nós pronunciamos palavras injustas, precipitadas, muitas vezes palavras movidas por inveja, por raiva, por amargura, por ira. Quando alguém se entrega à fofoca, à calúnia, enfim, quando nós usamos a nossa língua de uma forma destrutiva, tudo isso é indicativo de um problema mais grave. Puxe o fio e você parará direto no coração. O problema está lá no coração. E um coração, esse problema no coração, diz Tiago, é tão grave. Quando a sua língua está mostrando o que tem no seu coração, esse problema é tão grave que significa que a religião dessa pessoa pode ser uma religião totalmente inútil. Domingo, Bíblia debaixo do braço. Pode estar dizendo aleluia, glória a Deus. Pode estar indo em qualquer igreja, reformada, congregacional, batista, qualquer uma. Mas o fato é que se tiver esse tipo de problema no coração, tudo que essa pessoa fizer é inútil aos olhos de Deus. Então entendam, a nossa língua é perigosa porque o coração é perigoso. A fonte do que nós falamos vem do coração. Então eu quero que você coloque agora na balança e pense o seguinte. Quando você aparentemente de forma despretensiosa chega para alguém e diz, olha, eu não queria falar mal não é minha intenção falar mal do fulano, mas... E aí você começa a soltar alguma coisa. Essa alguma coisa que você solta a respeito do fulano, vem de onde? Vem do seu coração. E essa coisa que você está dizendo a respeito do seu próximo, você não vai querer admitir isso, mas ela visa a destruição do seu próximo. Você quer destruir a reputação da pessoa. Lá no fundo, escondido por camadas e camadas de mentiras, está a realidade. O coração corrupto deseja que todas as outras pessoas desçam e você suba. Aí você arrasa com a reputação dos outros para dizer que você tem uma reputação melhor. O problema do coração, então, você vai apresentar 1000 desculpas. Nós sabemos ser fofoqueiros de maneiras inimagináveis. Podemos pegar a nossa fofoca e colocar nela um véu de santidade e piedade. Olha, irmão, eu queria dizer uma coisa que é para você orar. E aí você solta. Parece tão piedoso, mas é fofoca. Então vejam, o problema se esconde
O problema não é meramente um problema da língua, mas um problema do coração. A língua dissimula, mas lá do coração está o quê? Se novamente você vai olhar mais profundamente no coração, você vai encontrar ódio. Não amor pelo seu irmão, ódio. Portanto, para que a língua seja refreada, controlada, uma coisa precisa acontecer. O quê? O coração precisa ser transformado. E um coração só pode ser transformado por meio da obra de Cristo Jesus. Sabemos, Cristo morreu para que nós fôssemos perdoados. Ele morreu para que nós recebêssemos vida e nos tornássemos uma nova criatura com um novo coração e uma nova forma de falar. O ensino de Tiago nos mostra que a verdadeira religião, então, não é uma questão de meramente irmos aos cultos. Não é meramente fazer parte de uma igreja. Não é só mudar a forma de vestir, a forma de falar, ou a forma de fazer qualquer outra coisa que seja meramente da aparência da religião. Guarde isso. Se você esquecer qualquer outra coisa desse sermão, guarde essa aqui. A verdadeira religião requer uma mudança do coração. É isso que precisa. Para a sua língua ser refriada, o coração tem que ser transformado. Aí consiste a verdadeira religião. Uma mudança interior, uma mudança dentro, que não pode ser feita pelo pastor, pelo presbítero, pelos irmãos e nem por você. É só a graça de Deus que pode mudar o seu coração. Agora, quando alguém é alcançado pela graça de Deus e tem um coração transformado pela graça de Deus, como é que nós podemos saber que a graça de Deus mudou o coração de uma pessoa? Quando ela dá um pulo de 3 metros? Quando ela diz aleluia tão alto que dá para ouvir na outra esquina? Não. A resposta é, podemos saber que a pessoa teve o coração mudado quando a religião dessa pessoa aparece em frutos que mostram o coração mudou. O coração mudou, porque os frutos que estão aparecendo são diferentes, são frutos de um coração modificado. E um desses frutos é este aqui, é que alguém salvo por Cristo Jesus é capaz de controlar a sua própria língua. Você quer saber se sua religião é verdadeira? É só olhar isso. Veja como é tão simples. Você não precisa ser um mestre em teologia para detectar se você é salvo ou não. Veja se você tem um coração mudado a ponto de você dizer, bom, talvez eu esteja fraquejando nesse pecado, mas eu posso em Cristo controlar minha língua. Se você é capaz de refrear a sua língua, então existe aí fruto da verdadeira religião, porque só é possível por causa do coração mudado. Entendam bem, irmãos, Cristo nos comprou por inteiro. Cristo não se interessa meramente, Cristo só quer minha alma. Não, Cristo nos comprou por inteiro e inclusive comprou a nossa língua. A nossa língua pertence a Cristo, a nossa capacidade de falar pertence a Cristo. E Cristo nos comprou nossa língua, para que nós, com a língua redimida, possamos usar as nossas palavras, não para destruir as pessoas, mas para edificá-las em Cristo Jesus. Paulo diz em Efésios, para que nós venhamos falar não para destruição, mas para a edificação daqueles que nos ouvem. Se o nosso falar não é redimido, se não possui esse fruto da graça de Deus, então é preciso examinar para saber qual é a situação do nosso coração, para que a nossa profissão de fé, os nossos cultos, os nossos estudos, as nossas orações, não sejam algo sem sentido, tal como a idolatria, apenas a aparência da religião. Se você está salvo em Cristo, certamente você vai estar preocupado com este assunto. Controlar a sua língua.
Você vai estar atento à sabedoria de Provérbios. Por exemplo, Provérbios 10, 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Deixe dizer em outras palavras: quanto menos você falar, menos você corre o risco de pecar. Quem fala muito está correndo mais risco de pecar. Provérbios 29, 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Olha onde o homem que fala demais e de maneira precipitada é colocado. Ele é pior do que o tolo. Ele é um tolo ao cubo. É um tolo pior do que o próprio tolo. Mas veja, entenda, isso é então um fruto que deve aparecer na nossa vida por causa da transformação do nosso coração. Mas esse não é o único fruto. Esse não é o único fruto da verdadeira religião. Tiago fala de outros frutos, vamos olhar. Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então aqui aparecem mais frutos. Tiago não está aqui ao descrever a verdadeira religião, que ele chama aqui de pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Ele está, ao falar essa expressão pura e sem mácula, ele está usando a linguagem do Antigo Testamento para os sacrifícios. O sacrifício deveria ser de um animal puro e sem defeito. Então ele está falando de uma religião que tem uma pureza moral. Agora, quando Tiago dá os frutos dessa religião pura, ele não está aqui contrastando os elementos externos com os elementos internos. Como se dissesse assim: o que importa é só o coração e nada do que a gente faz exteriormente. Não é isso. Ele não está aqui negligenciando o dobrar os joelhos diante de Deus, orar, buscar a sua misericórdia, cantar e qualquer outro ato externo de culto. Mas ele está querendo mostrar que esses atos externos, sem os frutos da salvação, são inúteis. É isso que ele quer mostrar. Observe que no versículo 27, quando ele apresenta o que é a verdadeira religião, ele não coloca agora o ser, como se fosse uma suposição. Não se trata de uma mera aparência, mas o que ele diz? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Então, quem é que vai julgar nesse caso? Não é a própria pessoa que está supondo que é religiosa. É Deus olhando e dizendo: aqui está um verdadeiro crente. Quando é que Deus olha e diz: aqui está um verdadeiro crente? Alguém que é realmente devoto a Deus, alguém que é realmente que está seguindo a verdadeira religião. Veja que Deus é apresentado como Pai aqui no nosso texto, para justamente refletir esse tom de intimidade com Deus. Agora, o que Deus está observando nos seus filhos? Quais os frutos da salvação ele espera ver? Tiago apresenta apenas 2. Esses 2 são um resumo de todos os frutos possíveis, porque esses 2 frutos, no final das contas, falam do nosso amor ao próximo e do nosso amor a Deus. Quando fala do cuidado para com órfãos e viúvas, amor ao próximo. Quando fala de guardar-se incontaminado do mundo, refere-se à nossa relação com Deus. Vamos ver o primeiro desses frutos. Refere-se ao nosso amor ao próximo. Ele é descrito como visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Aqui é importante saber que na época dos tempos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não havia qualquer tipo de cuidado do governo e da sociedade para com órfãos e viúvas. Não havia. Então, qual eram as pessoas mais pobres e na pior situação social daquela época? Eram os órfãos e as viúvas. Eles estavam... Não haveria... Se o marido da mulher morreu, não há o INSS para pagar a pensão para ela. Mesmo se ela for idosa.
Então, uma viúva ou um órfão estaria numa situação vulnerável. É por isso que várias vezes Deus se apresenta no Antigo Testamento como Deus que cuida do órfão e da viúva. Ou seja, Deus que cuida daqueles que estão vulneráveis, estão desamparados. Aqui diz que a verdadeira religião consiste em visitar os órfãos e as viúvas. Visitar aqui não é apenas ir na casa da pessoa. A ideia de visitar aqui é cuidar daquela pessoa, oferecer a ela aquilo que ela precisa. O que Tiago está dizendo é que se não estamos cuidando de órfãos e viúvas, de pessoas necessitadas, nós não estamos revelando em nossa vida o fruto de uma verdadeira religião, uma verdadeira devoção a Deus, se nós não cuidamos de pessoas que estão precisando de amparo. Então, qual é a realidade aqui, meus irmãos? A realidade é que na igreja de Cristo, numa verdadeira igreja de Cristo, não deve haver na igreja de Cristo nenhuma pessoa que esteja precisando das coisas mais básicas para viver. Então, numa igreja de Cristo, não deve haver, por exemplo, uma irmãzinha que talvez seja idosa e está não tem o dinheiro para comprar o remédio. Está quase morrendo porque não tem o dinheiro para comprar o remédio. Na igreja de Cristo, isso não deve acontecer. Porque essa irmã é uma pessoa desamparada e precisa do socorro da igreja de Cristo. Se isso não acontece, entenda bem, se isso não acontece, se não há na disposição daqueles que estão seguindo a Cristo um fruto como esse, nós devemos nos perguntar se estamos no caminho certo. Se estamos realmente vendo os frutos da verdadeira religião. Entenda bem, ajudar o necessitado não salva, mas todos os salvos terão um coração mudado que vai amar o próximo e sempre que perceber que alguém precisa de ajuda, ajudará de acordo com a sua condição. Se isso não acontece, nós corremos o risco de que a nossa devoção seja meramente aparência, nada mais. Mas esse cuidado, que deve começar com os domésticos da fé, através do trabalho diaconal, também deve transbordar e chegar àquelas pessoas que no mundo também estão desamparadas e sofrem dificuldades. Então, sempre que está ao nosso alcance ajudar alguém, nós devemos fazê-lo sob o risco de que, se não o fizermos, podemos estar simplesmente evidenciando um coração e um fruto de que só existe aparência de religião. Então, isso pode ocorrer quando alguém realmente necessitado aparece diante de nós, como na parábola chamada parábola do samaritano. Tem alguém necessitado. Então, sempre quando alguém precisa e nós temos condições, nós devemos abrir o nosso coração e socorrer aquela pessoa. O que conta não é quanto nós podemos dar, mas a disposição amorosa de um coração que foi transformado pela graça de Deus. Um coração que deseja servir o próximo. Agora, é preciso que entendamos que oferecer cuidado aos desamparados, então, não é algo periférico, como se fosse assim, opcional. Como se fosse assim, eu sou crente. Se der, às vezes, de vez em quando, eu vou ajudar se alguém precisar. Não é isso. Tiago está vinculando a veracidade da nossa religião. Se você não tem essa disposição, Tiago está dizendo, então como você pode saber que o seu coração foi transformado? Porque um fruto da graça de Deus no coração do pecador é que ele para de ficar pensando só em si mesmo e passa a amar o próximo. Não só para de falar mal do próximo, mas se dispõe a socorrer o próximo. Se você foi alcançado pela graça de Deus,
Seu coração foi transformado e uma das evidências dessa transformação é que você vai amar as pessoas. Mas não é amar para chegar no domingo e virar para o seu irmão e dizer: oh, diga para o seu irmão do seu lado, eu te amo. Aí vira para um lado, vira para o outro, diz eu te amo para todo mundo na congregação. Amanhã se depara com a pessoa no meio da rua, não dá nem bom dia, porque não existe amor verdadeiro. O amor aqui é um amor concreto. É o amor, por exemplo, quando nós chegamos e dizemos assim: irmãos, existe alguém que precisa do nosso apoio diaconal. E ver pessoas que às vezes não estão trabalhando, mas pega lá R$5 e entrega como a oferta de uma viúva pobre. Mas está pensando o quê? A minha ajuda vai se juntar a outras ajudas e esse irmão vai ser socorrido. Aí estamos vendo o fruto da graça de Deus. Agora, Tiago nos diz não só sobre este fruto, ele diz outro fruto que evidencia a nossa devoção a Deus, consiste no seguinte: a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Incontaminado significa limpo, puro. O mundo aqui refere-se ao estilo de vida dos ímpios, ao modo de viver que caracteriza a vida humana afastada de Deus. Em outras palavras, a verdadeira devoção requer que nós sejamos separados do mundo, separados para Deus, incontaminados. Quer dizer que a maneira do mundo pensar e agir não pode moldar a nossa maneira de pensar e agir. Mas, meus amados irmãos, aqui está outra coisa talvez tão difícil quanto controlar a própria língua. Porque não contaminar-se com o mundo é realmente um grande desafio. Imagine que houvesse um homem que tem uma oficina mecânica. Então está lá os carros, óleo no chão, graxa para todo lado, ferramentas sujas para todo canto, peças, pedaço de carro. E esse homem tem um filho que é médico e que se veste de branco. O que vai acontecer se o filho diz: eu vou lá na oficina do papai, vou lá dar um oi e vou dar um abraço no papai? Se ele fizer isso, quando ele sair de lá com o seu uniforme branco, de que forma ele sai? Alguém com roupa branca andando na oficina, é quase impossível não sair manchado. Pois você, passando o dia todo na internet, você assistindo filmes, séries e todas as coisas que são as vitrines do mundo, é a pessoa que foi lavada por Cristo, mas que está indo muitas vezes colocar coisas diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, que são sujas, que vão sujar você, que vão moldar a sua forma de pensar. Para você não se contaminar, você tem que ter um alto nível de compromisso com Cristo. Você precisa entender qual é a vontade de Cristo a respeito da vida. Porque se você não tiver esse entendimento, você fica como se fosse uma esponja absorvendo todas as mentiras que são conceitos mundanos. Por exemplo, o mundo vai dizer: aqui está o modelo de homem. O conceito do mundo sobre masculinidade errado. Ah, ser uma mulher é ser isso aqui. Ser feliz é assim. Criar filhos é assim. O dinheiro tem essa importância. O entretenimento tem essa importância. O trabalho é assim, assim. O mundo começa a dizer um monte de mentiras. Por exemplo, se você entra no Instagram e você começa a passar lá o feed ou, sei lá, os stories, uma coisa que vai parecer que é muito importante é a aparência. O feed do Instagram mente para você. Ele diz que a coisa mais importante é a aparência. Tanto que ele é cheio de filtro, que é para você fazer o quê? Esconder suas rugas, suas espinhas. A pessoa está com a cara cheia de espinha, tira uma foto, está liso. Parece um anjo, né?
Por quê? Porque os filtros escondem. Parece que a aparência é a coisa mais importante. Um rapaz que está o dia todo no Instagram pode cair no erro de imaginar que na hora de escolher uma esposa, qual é o ponto principal? O mundo vai dizer, é a aparência. Mas Cristo não diz que é a aparência. Cristo diz outra coisa. Que ele deve olhar as virtudes dessa moça. É por isso que ele deve procurar. E um rapaz que vai atrás da aparência, logo ele pode se ficar extremamente desconcertado. Por exemplo, ele vai e diz, eu quero uma moça bem bonita. Então ele vê lá uma moça, se apaixona, manda mensagem, começam a namorar, ela mora no bairro vizinho, sei lá, de uma outra igreja vizinha, eles começam a namorar, ela tá ali sempre linda, maravilhosa, cheia de maquiagem. Aí quando ele casa, um dia ele acorda de manhã, ela não tá com a maquiagem mais. Mas é mais do que isso. Ela começa a comer um pouco mais, ela fica um pouquinho mais gordinha. Ou ele descobre que ela tem pecados e fraquezas que tornam ela, aos olhos dele, uma pessoa feia. E ela a mesma coisa em relação a ele. Um relacionamento baseado meramente na aparência, onde realmente o que é importante foi deixado de lado, é o fruto do que acontece no mundo. Depois de alguns meses, eles estão tudo separando. E vão procurar outra aparência, outra pessoa pelo mesmo motivo, atrás de aparência. Mas os padrões de Deus são completamente diferentes. Então, não deixe que o mundo modele a sua forma de pensar. A maior parte do nosso tempo, nós somos submetidos às investidas do mundo. Você vai passar na rua, numa grande cidade, você vê os cartazes, as propagandas, o outdoor, tudo está chamando a você um certo tipo de vida. Você chega em casa, liga a televisão, um certo tipo de vida. Você acessa o celular, um certo tipo de vida. Mas eis aqui o que você precisa contrapor a tudo isso. A palavra de Deus. Porque se você não o fizer, você não será capaz de guardar-se incontaminado do mundo. E guardar-se incontaminado do mundo não é só a aparência. Eu não visto tal roupa, eu não como tal comida, eu não bebo tal bebida. Não é só isso. Tem a ver com um coração transformado em Cristo Jesus. Amados irmãos, entendam bem. A falsa religião pode falar de Cristo, pode cantar a respeito de Cristo, pode dizer várias coisas e ter diferentes aspectos que são a aparência de uma religião. Tem Bíblia, tem púlpito, tem um pastor às vezes com a gravata ou sem gravata, com terno ou sem terno, tem toda a aparência. Mas quem abraça meramente a aparência, diz Tiago, está enganando o seu próprio coração. Você está procurando aquilo que o seu coração deseja. Mas a verdadeira religião, ela é conhecida quando nós reconhecemos a corrupção do nosso coração, corremos em direção a Cristo, que é o verdadeiro Salvador, aquele que perdoa pecados e transforma o coração. A verdadeira religião, portanto, ela só pode acontecer em um lugar, aos pés da cruz de Cristo. Nenhum outro lugar a verdadeira religião acontece. Só quando você reconhece e diz, eu sou um pecador que precisa ser transformado pela graça de Cristo. Aí você começa a conhecer a verdadeira religião. Porque sem Cristo, as nossas melhores devoções, horas de joelho, dias de jejum, noites de vigília, se tornam absolutamente inúteis sem Cristo Jesus. Mas em Cristo, nós encontramos perdão e purificação. Encontramos graça para produzir frutos de uma salvação verdadeira, de uma religião verdadeira. Frutos que não são medidos pelo êxtase que nós sentimos. Eu estava no culto, arrepiei todinho, foi uma bênção aquele culto. Eu estava no culto, o irmão fulano de tal deu glória a Deus bem alto, ele falou em outras línguas, houve muitos sinais. Esses não são sinais da verdadeira religião. Sinais da verdadeira religião
são amor a Deus e amor ao próximo, que aparecem de forma concreta e não só discursozinho, não. Aparecem de forma concreta. E isso só é possível quando o próprio Cristo muda o nosso coração. Muda a nossa forma de falar, muda a nossa forma de servir e a nossa forma de viver para Cristo num mundo contaminado, mas vivendo como santos para agradar a Cristo. Amém. Amém.